Sou Fabiana Bairros, eu sou terapeuta e coaching e hoje quero falar para vocês sobre a base do processo de coaching. Ele é dividido em dois pilares, o autoconhecimento e o planejamento e a execução. Hoje nós vamos falar sobre o autoconhecimento, a importância de compreender como pensamos, como agimos, como funcionamos. Esse olhar para dentro de si contribui com o processo. Dentro do autoconhecimento, a gente divide em três fases: quem eu sou, onde eu estou e para onde eu vou, criando uma linha do tempo que deve ser compreendida e que facilita na aplicação de todas as outras ferramentas. Iniciando a construção de quem eu sou, que é essa primeira fase, além de ferramentas de análise de perfil comportamental, eu utilizo uma técnica de enneagrama. O enneagrama não faz parte do processo de coaching, não é comum você encontrar isso nos outros profissionais, mas ele faz parte da minha formação e ele contribui muito para compreender quais são os motivadores e quais são os sabotadores de cada ser humano, auxiliando então a ter realmente um resultado muito mais sólido. Então, quando nós falamos de autoconhecimento, a gente precisa desvendar as nossas crenças, as nossas habilidades, os nossos limitadores e assim trazer muito mais consciência para alavancar esse resultado, esse objetivo que normalmente os clientes desejam tanto. Então, quando eu tenho consciência do meu perfil comportamental, eu preciso entender quem eu sou diante da minha personalidade, dos meus papéis, quais são as minhas responsabilidades. Compreender o que depende só de mim ajuda no processo e na vida. Eu costumo dizer que se os meus clientes contratassem até aqui e eles entendessem isso com muita clareza, eu já ficaria completamente feliz. Eu pararia aqui o processo já com satisfação do resultado, porque esse despertar ele realmente traz resultados muito importantes. Então a gente precisa, para poder compreender tudo isso, entender primeiro o que são os tais papéis, né? Então, o que é isso, né? Os tais papéis são os títulos que eu possuo, que você possui. Então, como a gente classifica isso? Cada um tem o seu, cada um tem uma lista de papéis diferentes, mas normalmente eles são parecidos. Então, ser filha, ser mãe, esposa, namorada, companheira, dona de casa, a profissão que eu exerço, cada um desses papéis, eles te representam e eles têm uma responsabilidade, eles têm uma carga e eles têm uma sobrecarga, né? Eles têm um peso por trás disso. Então eu preciso entender o que depende apenas de mim em cada um desses papéis, o que somente nessa função precisa ser feito por mim que ninguém mais poderá fazer. E eu vou dar dois exemplos para você compreender. O primeiro deles é no casamento. O que dentro do casamento depende apenas de você para que dê certo? Pensa um pouquinho. E aí eu vou te dar algumas dicas. Então a parceria, o apoio, a compreensão, a dedicação, o olhar amoroso para o outro. Isso só depende de você. Você não pode e não deve terceirizar, tá? Isso é para a saúde do seu casamento. Agora, tarefas como cozinhar, lavar roupa, limpar a casa, depende só de você? Não. Isso pode ser dividido com o seu companheiro, com o seu parceiro, como também você pode contratar um auxiliar do lar que pode estar auxiliando você nessas tarefas. E normalmente são tarefas que demandam muito tempo. Outro exemplo está na maternidade. O que depende apenas de você na relação com os seus filhos? Então, a educação, o carinho, o amor incondicional que a gente sente por eles, se fazer presente nos momentos mais importantes da vida deles. Isso depende somente de você. Agora, tarefas como dar banho, alimentar, fazer dormir, as tarefas da escola, depende apenas de você? É muito normal que nós, mulheres, a gente assuma essa responsabilidade. Mas você concorda comigo que não depende só de você realizar essa tarefa? Talvez você deva até estar pensando, ela não entende a minha realidade. Então eu quero que você imagine comigo. E se você morresse agora? Morreu. Como ficariam os personagens
do papel que você executa. O seu marido, com certeza, vai sentir sua falta, vai sofrer, mas ele vai dar conta. Ele vai se organizar com as tarefas de casa, do jeito dele, se ele vai contratar alguém, se ao longo do tempo ele vai arrumar uma outra companhia, mas ele vai dar conta e do jeito dele. Os seus filhos, a mesma coisa. Eles também vão sentir a sua falta, mas eles sobreviverão. Outras pessoas vão vir e vão alimentá-los, vão dar banho, auxiliar nas tarefas do jeito deles. Nós temos a mania de achar que somente nós somos capazes de realizar aquela tarefa, que somente nós temos habilidade para dar conta daquilo. E quando a gente percebe, nós estamos sobrecarregadas. Então, por isso, não faz sentido você viver na sobrecarga dos papéis. Não faz sentido. Você precisa aprender a dividir com alguém, a delegar, a fazer isso quando você pode, a criar uma rotina até para essas demandas, para que você consiga ter uma vida um pouco mais leve, um pouco mais tranquila. Então não esqueça que você pode compartilhar e que em cada um dos papéis não depende único exclusivamente de você. Eu vou dar até um exemplo de uma cliente que veio, um tempo atrás comigo, e ela chegou para mim e disse: a maternidade é muito pesada, eu me divorciei e agora eu tenho que ser mãe e pai. Eu olhei para ela e falei: não faz sentido. Eu tenho uma mão direita e eu tenho uma mão esquerda. Se eu perco uma, a outra não vai conseguir realizar a função da outra. Eu vou ter que criar novas habilidades para apenas com uma mão realizar as minhas tarefas. E a mesma coisa acontece com a maternidade. Se você precisou se divorciar ou se o seu parceiro acabou se ausentando por algum motivo, você não vai poder assumir aquele papel. Você vai criar uma habilidade para que dentro do seu papel você faça talvez um pouco mais de demanda, mas você nunca vai assumir o papel do outro. Então cuida para não assumir uma responsabilidade que não é sua para você, gerando assim uma sobrecarga. E uma coisa que nós temos que tomar cuidado: não esqueça o papel mais importante da sua vida. E um dos papéis que, quando eu pergunto aqui, as minhas clientes normalmente esquecem, que é você mesma. Você não deve esquecer de você. Então você pode ser filha, você pode ser mãe, você pode ser esposa, você pode ser uma excelente profissional, você pode ser uma empreendedora, mas você é você acima de tudo. Nós vivemos em função de tudo e de todos, mas esquecemos de nós. Esquecemos do nosso equilíbrio emocional, esquecemos de alimentar o nosso espiritual, esquecemos de reservar um tempo para a gente cuidar de nós a partir daquilo que me traz prazer. Várias vezes eu pergunto: o que lhe dá prazer e o que você tem feito por você? E as pessoas me olham com a cara de susto, como se elas não tivessem direito para isso. E nós temos. Então nós temos que lembrar que nós somos um papel importante da nossa vida. Compreendido sobre os papéis, ainda diante de quem eu sou, é muito importante olhar para a nossa história, tá? A Fabiana, ela é a soma das experiências vividas. Eu que tenho quase 40 anos, independente do que aconteceu na minha vida, se foi bom ou se foi ruim, a soma de tudo isso fez com que a Fabiana seja quem ela é hoje. Então, qualquer fato que tenha ocorrido na sua vida, ou qualquer coisa que poderia ter ocorrido de forma diferente, mudaria você, quem você é hoje. Então, de novo, eu sou a soma de todas as experiências positivas ou negativas vivendo na minha vida. Então, a gente começa a pensar: e se eu tivesse feito tal coisa diferente? E aquele relacionamento que eu tive, eu perdi X anos da minha vida naquele relacionamento ao lado daquela pessoa. Então, para e entenda que mesmo não estando com essa pessoa hoje, ou mesmo tendo gerado algum desconforto emocional, algumas instabilidades dentro da tua vida, tá? Dentro dessa situação deve ter acontecido alguma coisa positiva, tá? Se você olhar de forma amorosa para essa situação, talvez você perceba algum amigo que veio a partir daquela relação que hoje é muito seu amigo, né?
Talvez a indicação de uma oportunidade profissional, ou de estudo, ou um apoio inconsciente que em algum momento daquela relação te ajudou. Então não acredite ou não fique apenas naquela frequência do negativo de que não deu certo, não deu certo, não deu certo. Deu certo enquanto durou, foi bom enquanto durou, mas os ciclos se encerram na nossa vida. Então, naquele momento ele te trouxe todo o conhecimento que você precisava, toda a experiência que você precisava para ser quem você é hoje. Então acredite, em todas as relações, em todos os fatos da sua vida, tem uma intenção positiva. Normalmente a gente fica na dor, então a gente não consegue olhar o lado bom das coisas, mas nós precisamos nos conectar com ele. Então eu aceitando isso, eu percebendo os benefícios, a gente sai dessa dor, libera energia negativa e conecta-se então com a gratidão, tá? Quando eu agradeço tudo e todos, a frequência muda. A gente ouve falar muito de energia, eu acredito muito nisso. Então, se eu vibro na dor, mais coisas para testarem o meu sofrimento vem. Quando eu vibro no amor, mais coisas boas também vêm, para que eu possa ter então resultados diferentes. Então, entendendo tudo que eu vivi diante da minha história, todas as experiências vividas construir quem eu sou, eu não posso esquecer da minha base, que são os meus pais. Então entenda que às vezes você pode pensar que eles não são os seus pais, os melhores pais, mas eles são os seus pais certos, tá? Talvez eles não sejam como você imagina, mas eles deram a coisa mais importante que você precisava, que é a sua vida. Foi a junção do seu pai com a sua mãe que trouxe você para cá hoje. Então a gente precisa honrar e respeitar a nossa história. Tá? Então, nesse momento, eu entendo o meu perfil comportamental, eu entendo os meus papéis e responsabilidade, eu honro e respeito a minha história, então eu posso olhar para o meu momento atual, que é a segunda fase do nosso autoconhecimento, tá? Então, entendendo qual é o momento que eu vivo, o que me incomoda, como está a minha staff física, a minha staff mental, quem são as pessoas da minha rede de apoio e quem são as pessoas tóxicas da minha vida. Às vezes eu tô ali reclamando de uma situação, mas eu não tenho clareza para entender que eu estou cercado de pessoas tóxicas. Às vezes eu estou tão submersa num problema que eu nem percebo que pessoas ao meu lado estão querendo estender a mão para me ajudar. Às vezes eu estou tão esgotado fisicamente que eu nem percebo que se eu levantar a cabeça e respirar, as coisas já ficam de forma muito mais leve. Então, a gente precisa, entendendo quem eu sou, como eu penso, eu começo a juntar algumas peças para lidar com isso. Então agora eu percebo qual é a minha reação diante de cada situação, o impacto dos meus papéis. Então talvez eu esteja sobrecarregada porque eu tô querendo dar conta de tudo, né? Eu vejo qual é a minha verdadeira responsabilidade. Como eu sou reativa através do meu perfil comportamental diante de cada situação. Então, como eu estou reagindo. Então, alinhada com toda essa minha análise de quem eu sou, eu me torno mais forte e passo a ter umas habilidades que acalmem as dores e as dificuldades do momento que eu estou vivendo, que me faz trazer mais segurança, mais clareza e mais direcionamento para mudar o que precisa ser mudado, para fazer aquilo que precisa ser feito. Então eu tenho todas as forças para me reorganizar nesse momento e eu entendo todas as minhas habilidades, as minhas características, e alinhando quem eu sou com o meu momento atual, eu começo a olhar para onde eu quero chegar. Então eu preciso andar nessa linha do tempo com esse cuidado para ter uma construção do meu momento atual com muito mais tranquilidade. Então, no momento de olhar para onde eu quero ir, eu preciso listar o que eu desejo realizar, né? Seja trocar o carro, fazer uma faculdade, ter filhos, porque a gente precisa planejar as nossas coisas, comprar uma casa e começar a fazer algumas perguntas para entender cada um dos meus desejos. Mas uma das perguntas muito importantes é:
entender se esse desejo é para mim ou é para alguém. E aí eu quero dar um exemplo para vocês que eu quero emagrecer. A Fábio quer emagrecer. Eu acredito que se eu emagrecer, eu vou despertar mais elogios dentro do meu relacionamento e vou me sentir mais segura. Emagrecer me faz ser aceita, olhada pelo outro. Então, na verdade, o meu motivador é o meu parceiro, não sou eu. Então, conscientemente, cada movimento que eu faço, eu espero uma reação dele. Então, eu vou e faço uma atividade física e eu quero que ele elogie. Talvez ele não elogie. Eu tô ali me sacrificando com a alimentação de forma mais regradinha para perder peso e o elogio não vem. Então, o que acontece quando o meu motivador tá no outro? Eu me frustro e eu paro, eu me saboto. Não faz sentido. Então, quando eu entendo, quando eu pergunto quem é o motivador do meu sonho e eu percebo que não sou eu, a probabilidade de não fazer sentido e eu não conseguir chegar até o final é muito grande. Então, eu entendo que de fato eu não quero emagrecer. De fato, eu quero ser elogiada, eu quero me sentir mais segura. Então, o que eu posso fazer para ser elogiada e me sentir mais segura que não seja o sacrifício do emagrecimento, porque não faz sentido para mim entrar num regime agora. Então, a gente precisa alinhar o meu objetivo comigo. Eu preciso entender qual é o meu sentimento, qual é a sensação que vai vir ao realizar esse objetivo. Eu preciso entender que eu sou um ser e nós somos seres duais e que a gente fica entre o consciente e o inconsciente. Porque o meu consciente fala emagrece. Se você emagrecer, você vai despertar elogios e vai se sentir segura. O meu inconsciente, que eu não conheço, ele fala, você só quer ser elogiada. Então talvez uma roupa me traga um elogio. Talvez eu parar e olhar para mim, né, e fazer uma maquiagem me traga o elogio. Talvez um jantarzinho, né, uma situação me traga um elogio que não seja o sacrifício do emagrecimento. Se eu resolvo emagrecer por mim, cada vez que eu coloco aquela calça jeans que já não servia mais, aquela blusinha diferente, eu olho para o espelho e eu me automotivo. Então eu continuo gerando esse movimento. Quando eu faço pelo outro e o outro nem sabe que eu estou fazendo por ele, eu acabo me sabotando. Então, entendendo essa dualidade entre o meu consciente e o meu inconsciente, tá? Os motivadores do meu objetivo precisa ser sempre eu. Eu preciso estar conectada com o meu inconsciente para que eu não desista. Eu preciso compreender isso. A única pessoa, o único fator externo que pode gerar uma motivação são os filhos, tá? Eu vou fazer tal coisa pelos meus filhos, mesmo que eles não venham e te elogiem ou te parabenizem por isso, o olhar para ele te traz essa afirmativa, tá? Então, quem tem filhos vai entender o que eu tô falando e quem não tem, apenas entenda que o único motivador é você, tá? Quando eu falo de objetivos, eu tenho uma frase que eu gosto muito que é, quando eu penso no meu objetivo, eu falo, se me fizer sentir, faz sentido. Então, eu quero emagrecer. Quando eu penso em emagrecer, é bom? Se for bom, eu vou dar conta. Se não for bom, já não faz sentido. Então, eu não vou. Eu quero fazer faculdade. São 5 anos. Será que, né? Nossa, não, são 5 anos, mas eu preciso porque é importante por isso. É mais leve? Então, se for leve no emocional, o teu racional vai trabalhar a seu favor. Se for pesado, você vai ter que gerar estímulos no seu, no seu sentir, né? No seu consciente que te conduza para isso, tá? Então, ao definir os seus objetivos, alinhando com o seu motivador, a gente precisa responder várias perguntas. Então, por exemplo, quanto custa?
Quanto custa trocar de carro? Quanto custa 5 anos de faculdade? Quanto custa a casa nova? Quanto custa fazer isso, tá? Seja dinheiro, seja tempo, tá? E quanto tempo eu vou levar para atingir isso? Eu quero trocar o meu carro, então eu preciso guardar X reais e eu preciso guardar tanto por mês, então eu vou levar tanto tempo. Ou eu vou financiar, faz sentido? Então eu preciso alinhar com o tempo. E qual é a sensação, tá? Eu quero comprar uma casa nova, ela vai custar X, eu vou levar 5 anos. Daqui 5 anos, qual vai ser a minha sensação? Eu vou estar satisfeita por ter atingido aquilo, ou vou estar frustrada porque eu passei 5 anos pensando naquilo, tá? Faz sentido abrir mão de algumas coisas para chegar nesse objetivo? Eu vou ter que ficar, eu vou fazer faculdade, então eu vou gastar muito e eu vou ter que ficar 1 ano sem comprar roupa. Tem gente que não consegue fazer isso, né? Eu preciso de uma roupa nova, de um sapato, enfim, tem pessoas que precisam, né? Então faz sentido, eu fico bem com isso, eu não vou querer parar isso no meio do caminho por conta das consequências, eu dou conta financeiramente, emocionalmente, né? Então eu preciso entender isso para conseguir construir esse movimento. Então os meus objetivos, eles precisam ser leves, eu preciso ter prazer em correr em direção deles. Se não me trouxer prazer ir em direção deles, eu posso me perder no meio do caminho. Eu perco a força, eu perco o meu motivador, eu me saboto. Eu vou guardar tantos reais todo mês. Não, mas esse mês eu não vou. Então é um sabotador inconsciente. Talvez não esteja sendo leve para você, ou esse objetivo não é tão importante realmente, tá? E quando a gente consegue, então, alinhar essa trilogia entre quem eu sou, através das análises, dos papéis, das nossas histórias, onde eu estou, né? Qual é o cenário que eu tenho que lidar e que eu tenho que melhor me organizar e para onde eu vou, então eu concluo a trilogia do autoconhecimento. E eu percebo que eu fico mais forte, que eu fico mais segura e então eu posso seguir em direção ao próximo pilar dentro do processo de coaching, né? Então agora sim é possível ter planejamentos e uma execução muito mais assertiva, né? Então, quando a gente entra com ferramentas de planejamento, quando a gente entra com as ferramentas da execução, ele começa a ficar muito mais fácil, mais aplicável, muito mais atingível do que se a gente não passa por esse processo de autoconhecimento, tá? Nós faremos provavelmente um novo vídeo falando sobre a parte do planejamento e execução. Eu espero ter contribuído com vocês com esse conteúdo, tá? Então eu deixo para vocês um super beijo e qualquer dúvida pode deixar recadinhos aqui que a gente responde. Até mais! Tchau, tchau!